Fala, povo abençoado, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui tá meio escuro porque o dia tá chuvoso, tá muito frio, mas glória a Deus por isso. Então eu vim tentar, contar mais uma parte do meu testemunho porque é grande. Quando eu era criança, né, eu tive uma família bem desestruturada, né? A minha família, meu pai e minha mãe, eles não eram casados, né? Casados que eu digo no papel. Eles se juntaram. Minha mãe conheceu meu pai. Conta-se a lenda, né? Porque eu não soube dessa história da boca da minha mãe, soube da boca de outras pessoas, que minha mãe conheceu meu pai com 15 anos. Com 16 anos, minha mãe engravidou, perdeu essa criança. E com os mesmos 16 anos, ela engravidou novamente de mim. E quando minha mãe engravidou de mim, eles eram novos, né? Meu pai não tinha trabalho, minha mãe trabalhava lavando roupa, ajudando, né? Que ela era uma jovem, uma criança, na verdade. E meu pai começou a trabalhar em hotel de ajudante, né? Meu pai trabalhou em muita coisa. Mas o que eu sei, o que chegou a mim, né, da história é essa parte, e que quando eu nasci, eu não tinha nem roupa para sair da maternidade. Eu nasci em Nilópolis, no pronto-socorro, o antigo acho que é Juscelino Kubitschek, não sei se é esse nome, mas eu acho que é no Juscelino. Hoje ele não está funcionando muito bem, mas naquele tempo tinha maternidade e eu nasci lá. Meu pai conta que eu saí enrolada num pano, não tinha roupa, né, não tinha nada, e ali eles foram morar num quarto que não tinha nada, e tinha acho que uma cama ou um colchão, e quando chovia tinha goteiras, e minha mãe tentava me proteger, e depois foi conseguindo, né, algumas coisas para mim, que era bebê, mas que minha mãe sofreu muito. No caso, os dois, né? Então, eu cresci, o que eu lembro, a partir dos 6 anos, eu me lembro de morar numa casa e via brigas, né, dos meus pais. Eu lembro que minha mãe era muito agressiva comigo, muito agressiva. Eu não vou falar o nome da minha mãe, nem o nome do meu pai, tá? E antes de mais nada, eu não quero que você fique com raiva dos meus pais, porque eles também não sabiam o que eu sei hoje, né? Quando a gente conhece é uma coisa. E ali minha mãe não gostava de mim, né? Eu creio que por conta de toda a luta que ela passou, por eu ser pequena, né? E toda a história que ela veio embora de uma determinada cidade, que os pais mandaram ela vir embora. Naquele tempo, né? Era tudo muito difícil. Eu lembro que me contaram essa história, né? Minha mãe nunca me contou. Que ela, jovenzinha, mais nova ainda, foi comprar alguma coisa num mercadinho, não era mercadinho na época, não era esse nome, mas vamos botar no mercadinho, e acho que alguém deu um refrigerante para ela com uma droga dentro e violentaram minha mãe, né? E o pai da minha mãe, quando soube disso, ele coloca a minha mãe para fora e minha avó mandou ela vir embora, né? E isso é o que eu sei. E ela chegou aqui no Rio de Janeiro, né, para casa da bisavó dela, e conhece meu pai. E minha mãe era negra, né, da pele escura, e meu pai branco. E naquele tempo tinha muito racismo, né, muito mesmo. E isso
meu pai conta, né? E não gostavam do meu pai por conta disso. Meu pai parecia até o Roberto Carlos, tinha uma cabeleira, gente. E minha mãe negra, né? Aquela coisa toda do racismo, né? Que vinha nas famílias, né? Enfim, cresci vendo os meus pais brigando e sempre tendo da minha mãe aquela repúdia, sabe? Minha mãe não me fazia carinho, minha mãe me batia muito, né? Eu sempre apanhei muito da minha mãe. E aí minha mãe engravida dos meus irmãos, veio um, e meu pai e minha mãe brigando, veio outro, né? Enfim, tive 2 irmãos por parte de pai e mãe, e muitas brigas, panela voadora, e eu sempre apanhei muito nesse ponto. Era como se minha mãe culpasse a mim por tudo que ela passava, né? E resumindo, um belo dia, minha mãe falou que ia trabalhar fora, só isso aí eu já estava maiorzinha, eu já devia ter uns 9 anos, né? Aí meu pai já conseguiu um trabalho, ainda no ramo de hotel, e eu lembro que ele era, acho que subgerente, uma coisa assim, porque eles nunca. Minha mãe nunca conversou nada, né? Minha mãe já morreu, né? Mas o meu pai, ele jogava pequenas porções assim, né? Nunca conversou a fundo. Mas eu sei que meu pai era muito trabalhador, que eu me lembro, meu pai fazendo compra, a gente morava de aluguel, e meus irmãos tinham de tudo do bom e do melhor, tinha comida, mas eu sempre fui deixada para trás, né? E minha mãe me batia muito, meus pais brigavam, meu pai não me batia até então. Meu pai meio que me defendia e minha mãe ficava com mais ódio de mim. E um dia minha mãe cismou de trabalhar fora, sem necessidade, que eu digo, porque ela tinha, meu pai dava dinheiro para ela. Isso eu criança, sem saber das profundidades, né? E meu pai dava tudo. Eu lembro meu pai, aniversário da minha mãe. Eu lembro que ele sempre trocava de aparelhos domésticos. Eu lembro que eles saíam, voltavam com as coisas, né? Enfim, minha mãe foi embora. Até que um dia meu pai, era uma folga do meu pai. Ele acho que já estava desconfiado do que minha mãe estava fazendo, né? Eu cheguei a ver minha mãe beijando outro homem, né? E ela falou que se eu contasse para o meu pai, ela ia me bater, e eu fiquei na minha, né? E um dia meu pai pegou minha mãe, né? Eu tô tentando resumir, gente, meu Deus do céu. Meu pai pegou minha mãe em um determinado lugar com outro homem. E ali meu pai voltou para casa e jogou todas as roupas da minha mãe no quintal. Meu pai era muito apaixonado pela minha mãe. E aí começou a saga, né? A saga da família. E ali a gente sem entender nada. Meu pai também não falou. Ele só falou assim: peguei ela, ela estava me sacaneando. Essa foi a palavra dele. E ali minha mãe, eu lembro que ele jogou tudo no quintal. Essa cena eu me lembro como se fosse hoje. E esse lugar que a gente morava tinha um quintal e tinha um corredor. Quando eu olhei, minha mãe estava vindo no corredor e meu pai estava dentro. Minha mãe pegou algumas roupas e deu tchau e foi embora. E ali foi embora e eu lembro depois disso, meu pai levar a gente para casa de uma tia, eu e meus 2 irmãos, que meus irmãos, eles eram mais novos do que eu, eram pequenos, né? Eu acho que tinha um de 3 e um de 4. Eram pequenininhos, gente. Eram pequenininhos. E ali a gente começou a ficar na casa de uma tia. E eu não sabia o que acontecia, porque meu pai deixou a gente lá, ia trabalhar. E aí a gente não estudou, né? Nós não tivemos esse estudo. E aí na casa dessa tia a gente via coisas que ouvia, né? Coisas falando da gente, porque a gente era muito levado, né? Eu gostava de brincar na rua, enfim.
quando foi um belo dia, meu pai chegou e levou meus irmãos e me deixou na casa dessa tia, que é a irmã dele. E ali eu fiquei sozinha, e ali eu fiquei revoltada. Minha tia tinha uma venda que vendia várias coisas, eu comia as coisas escondidas. Eu era muito mentirosa, sabe? Muito mentirosa. E eu fiquei um tempo sozinha naquela casa e não sabia onde estava meu pai. E foi muito triste porque eu me senti desamparada, né? E passaram-se meses, eu não sabia contar. Eu já tinha, nessa época, eu já devia estar com uns 10 anos, né? E eu não sabia contar, não sabia nem escrever meu nome, né? E ali era tudo muito rápido, só que esse tempo eu fiquei morando nessa tia muito tempo. Oh, meu Deus, o carro do ferro velho tá passando agora. Vou dar pausa aqui.